Olá pessoal, a gente vai fazer agora uma discussão e comentários sobre os relatórios que foram entregues da simulação 1, que era a junção PN. Tá? Em geral, o que a gente tem a dizer é que foram muito bem, tanto na questão da forma quanto na questão dos resultados. Então vocês fizeram contextualização, colocaram legendas nos gráficos, apresentaram as figuras, colocaram as medições nas figuras, então isso foi muito legal e espero que mantenham isso nos próximos relatórios. Uma questão que variou um pouquinho a nota entre os alunos foi que a discussão ficou um pouco vazia em alguns quesitos, tá? Então, aqui tem um trecho colado do PDF das notas sobre os trabalhos de simulação. Nessa parte que eu coloquei em azul, diz que quando não estiver explícito uma pergunta no roteiro, sempre é necessário que vocês façam comentários pertinentes sobre as figuras que vocês simularam. Por que isso? Porque se vocês simularam alguma coisa, o que significa aquela figura? Não basta só dar ela e falar que ela está conforme esperado. É legal que vocês comentem alguma coisa. Então, eu vou fazer com vocês essa parte da discussão dos resultados. Eu tenho eles já prontos aqui. A gente vai discutir com vocês algumas coisas que poderiam ter sido ditas. Não necessariamente vocês têm que discutir tudo isso, mas seria legal pelo menos alguma dessas coisas estar inclusa no relatório. Então aqui temos o perfil de dopagem da junção PN e a gente consegue discutir a partir do gráfico que no lado P, que é o lado esquerdo, os portadores majoritários são as lacunas e que no lado N são os elétrons. Além disso, a gente consegue discutir que a concentração dos portadores majoritários de qualquer um dos dois lados é igual à dopagem desse próprio lado. Então, por exemplo, no lado esquerdo, a gente tem dopagem de átomos aceitadores, então, portanto, a concentração de lacuna será igual à concentração de átomos doadores. Além disso, a gente consegue ver que a quantidade de portadores minoritários ela é igual a N² dividido pela dopagem. Então, vale aqui aquela expressão de que NP é igual a NE². Tá legal? Um próximo ponto aqui, densidade de cargas. Aqui, uma coisa que aconteceu nos relatórios é que muitos alunos verificaram que o valor medido estava um pouco distante do valor calculado. Isso é legal ter feito essa discussão, só que isso não é um problema para a gente. O fato de ser um pouco diferente não invalida os princípios que a gente está levando em conta. Tá? Provavelmente essa diferença ela se deve aqui ao fato dessa junção não ser abrupta. E nos cálculos que a gente faz, a gente leva em conta que isso aqui é abrupto. Como não é o caso, vai haver alguma diferença. Talvez não fosse ideal ter utilizado aqui um valor de 10% de limiar. Talvez um valor mais acima fosse melhor. Mas isso não invalida os resultados gerais que a gente tem para concluir, que seriam o quê? A gente consegue ver que no lado P a gente tem átomos aceitadores, então eles vão receber elétrons e esses átomos vão ficar com uma carga negativa. Portanto, a gente tem uma densidade de carga negativa. Já no lado P, a gente tem átomos doadores que ao perder elétrons ficam com uma carga positiva. Então, temos aqui uma carga positiva. Outra coisa que a gente consegue ver depois é que existe uma relação entre Xn/xp e Na por Nd. A gente poderia concluir que essa relação ela se deve ao fato da junção ser eletroneutra. Então isso poderia ser discutido, já que a gente já aprendeu nas aulas teóricas o princípio da formação da região de depleção. Então a gente sabe que ela sempre será eletroneutra. Agora aqui a gente chegou no potencial elétrico. Então aqui embaixo tem a figura do potencial. A primeira coisa que a gente esperava é que vocês medissem ele, né? E comparando com o valor teórico, a gente ia ver que ele é muito igual. Então a fórmula representa muito bem esta situação. Além disso, é possível concluir outras coisas dessa figura. Primeiro, a gente percebe aqui que o potencial elétrico não varia fora da depleção. Ele começa em zero, dentro da depleção ele varia, e depois ele fica fixo. É importante fazer esses tipos de comentários porque essa figura não é trivial. Ela poderia ser qualquer outra
formato de onda, poderia ser uma senoide, poderia ser uma onda triangular, mas ela tem exatamente esse formato. Então tem que sempre comentar o que vocês estão observando na figura. Então isso seria uma coisa. Daria também para a gente explicar como que é formada essa barreira. Então vocês poderiam, lá no relatório, muitos fizeram isso, de explicar que essa barreira é devido ao equilíbrio entre a corrente de difusão e a corrente de deriva. Uma outra coisa que eu queria aqui mostrar para vocês, que não era esperado que vocês chegassem nessa conclusão, mas que é interessante para quem vai fazer eletrônica e potência no curso de engenharia elétrica no futuro. Tá? Se a gente medir o potencial elétrico na interface, bem no meio da região P e N, a gente vai ver que a maior parte do potencial cai no lado menos dopado, que é o lado da direita. No lado da esquerda, que é o lado mais dopado, o potencial cai muito pouco. A maior parte do potencial cai no lado menos dopado. Esta é uma razão que vocês vão ver por que diodos de potência eles conseguem aguentar uma tensão reversa tão alta. Então, por exemplo, tem diodo de potência que aguenta 10.000 volts de tensão reversa. Como que eles fazem isso? Ao contrário dos diodos normais, os diodos de potência eles vão ter 3 regiões. Vão ter uma região N superdopada, uma região P superdopada e no meio, entre elas, vai ter uma região N não tão dopada, uma região N de uma dopagem inferior. Essa região ela é muito grande, então ao longo dela vai cair quase todo o potencial elétrico. Com isso, a gente vai ter uma diminuição do campo e o diodo consegue aguentar uma tensão maior, tensão reversa maior. Então isso é interessante, queria só aqui compartilhar com vocês, para quem for fazer no próximo ano eletrônica de potência. Continuando, aqui a gente tem a figura do campo elétrico. Primeira coisa, a gente simula ele e mede lá em menos 3 vezes 10 a quarta, a gente vê que esse valor é muito próximo do valor calculado. Então, legal. Além disso, o campo elétrico ele é máximo em módulo, né, na interface. Isso é aquilo que eu falei na figura anterior. Aquela figura tinha um formato, essa tem outra. É importante que vocês concluam essas diferenças. O que mais a gente consegue concluir aqui? Ó? A gente conclui que o campo elétrico ele é nulo fora da região de depressão. Isso faz sentido, vocês podem discutir por que isso faz sentido. Então ele começa em 0, se torna negativo e depois volta para 0. A gente pode discutir, por exemplo, no lado E, que é o lado da esquerda, a gente tem átomos aceitadores que vão gerar íons negativos na região de depressão. Então, temos uma densidade de carga negativa e como o campo é uma função da integral dessas densidades de carga, a gente tem um campo se dirigindo para um valor negativo. Isso vem até um certo ponto na interface, no qual a gente para de ter íons negativos e a gente passa a ter íons positivos devido aos átomos doadores desse lado que perderam seus elétrons. E daí a gente começa a integrar isso, começa a integrar as cargas e elas voltam a 0. Isso aqui significa que a região de depressão, como um todo, ela é eletroneutra. A densidade de cargas, após sair da depressão, ela se mantém em 0. Uma outra coisa aqui que a gente poderia concluir é aquela relação entre o campo elétrico e o potencial. Eu vou fazer um comentário, não era necessário que estivesse no trabalho, mas é interessante, tá? Que o campo elétrico ele possui então uma derivada negativa e depois uma derivada positiva. Como o campo ele é o gradiente menos o gradiente do potencial, a gente sabe que o potencial será uma função integral do campo. A gente percebe que essa variação no potencial ela se dá em 2 formatos diferentes. Nesse formato inicial, ela é uma parábola com coeficiente aqui positivo. E a partir desse ponto, ela é uma parábola com coeficiente negativo. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque a integral aqui dessa derivada, que é negativa, vai originar aqui uma integral com coeficiente positivo. E no outro lado, vamos ter uma integral que vai originar uma parábola com coeficiente positivo. Tá? Isso é interessante. Não era obrigatório vocês comentarem, mas é só um detalhe aqui para vocês. Próximo ponto. Agora aqui a gente pede para vocês aplicarem uma tensão reversa e ver o que aconteceu com a barreira de potencial.
Então, a primeira coisa, a gente mede lá que a barreira de potencial aumentou. A gente poderia até calcular com a fórmula qual seria o novo valor de barreira e a gente ia ver que o valor simulado é muito próximo do valor calculado. Então, muita gente fez isso, mas só que parou aqui. Só que o que mais a gente poderia concluir? Por que aconteceu esse aumento de barreira? É importante colocar essas coisas na discussão. Nesse caso, a gente tem que voltar lá para a física dos semicondutores e lembrar que na polarização reversa eu tenho o meu terminal positivo da fonte conectado no lado N, e o negativo da fonte conectado no lado P. Dessa forma, a fonte ela vai atrair elétrons do lado N e vai atrair lacunas do lado P. Com isso, eu vou afastar as cargas lá da região central e vou ter um aumento da região de depleção. Isso é a razão do qual a barreira potencial aumenta, porque eu tenho um distanciamento entre as cargas e o salto energético que o elétron teria que ter do lado N para o lado P seria muito maior. Próximo ponto é que eu tenho do tamanho da região de depleção. A gente vê que ela aumenta e o motivo é o mesmo daquele dito anteriormente. E finalmente aqui, temos o campo elétrico, a gente vê que também o campo elétrico aumenta. Uma questão nesse ponto, muita gente falou que isso é devido ao fato da fonte gerar um campo que se soma ao campo da junção. Isso não é verdade, na verdade o fenômeno é o contrário. A fonte vai fazer com que os elétrons e lacunas sejam atraídos para fora da depleção, você vai então aumentar a depleção e o aumento da depleção faz aumentar o campo, porque o campo é integral das cargas. Você aumentando a carga líquida na depleção, você aumenta o campo. Então essa seria a resposta. Agora aqui vamos para a parte final do relatório, que é quando a gente pede a polarização direta. A primeira coisa aqui é que há uma diferença enorme entre essa figura e esta aqui. Aqui a gente tinha uma barreira de potencial. Aqui não existe barreira de potencial. Aqui a gente está aplicando uma tensão e ela está simplesmente caindo ao longo da interface, assim como no resistor. Se a gente pegasse vários pequenos resistores, sei lá, 1000 resistores de 1 ohm, ao longo de cada resistor ia cair um pouquinho de tensão. Nesse caso também, a gente não tem uma barreira de potencial. A tensão aplicada cai ao longo de toda a junção, e no caso seria uma junção ômica. Tá? Então seria importante concluir aqui que o formato da figura mudou substancialmente. E para finalizar, temos aqui o que acontece com o tamanho da região de depleção. A gente consegue concluir que ela diminui. Mas mais do que concluir isso, a gente pode discutir por que ela diminui. E a resposta seria bem simples aqui. O polo positivo, que neste caso ele é conectado ao lado P, ele vai atrair elétrons. Com isso, ele vai fazer com que mais lacunas se restabeleçam na região central de depleção. Restabelecendo lacunas, a gente tem que não há mais carga líquida ali no centro, então não há mais região de depleção. Da mesma forma, do outro lado, no lado N, a gente sabe que quando conecta um polo negativo da bateria, a gente repele os elétrons da bateria que vão se dirigir à região central depletada de elétrons. Dessa forma, você restabelece esses elétrons e você retira aquela densidade líquida de cargas na região de depleção. E com isso, a gente tem uma neutralidade e não há mais a região de depleção. Então, essa seria a conclusão que a gente poderia chegar nesse experimento. Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Em geral, os relatórios ficaram muito bons, mas eu peço que nos próximos relatórios, que vão ser de simulação de circuitos elétricos, vocês tomem um pouco mais cuidado na discussão. Então comentem as formas de onda da corrente, da tensão, comentem porque existe um pico de corrente, porque tem aquele formato, e procurem sempre discutir um pouco sobre a engenharia, sobre a parte eletrônica que está por trás dos fenômenos observados. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.